Portugal publicou hoje uma decisão que muda a situação de quem quer se mudar para o país a trabalho. O visto agora passa a ser emitido antes de entrar no país. Uma das coisas que motivam a restrição é o grande volume de pessoas em situação de vulnerabilidade no país. Quem explica melhor como essa mudança pode afetar os brasileiros é o advogado Rui Aurélio de Lacerda Badaró, que é doutor em Direito Internacional, advogado no Brasil e em Portugal e coordenador das relações Brasil-Portugal da OAB de São Paulo. Muito obrigada pela sua participação, muito boa tarde. Boa tarde, Renata. Satisfação conversar contigo. Vamos começar falando da situação dos brasileiros, né? Eles correspondem a 35% dos cidadãos com residência em Portugal e tem muita gente que planeja se mudar para lá. De que forma que essa nova regra, ela impacta nos interesses desses milhares de brasileiros que têm Portugal como destino? Renata, o que nós temos é o seguinte, né? Ontem, segunda-feira, o governo português apresentou um novo plano de migrações, né, o denominado Plano de Ação para Migrações, e este plano realmente ele terá um impacto para milhares de brasileiros que já vivem em Portugal e para aqueles que pretendem emigrar do Brasil para Portugal. Por quê? Se de um lado hoje nós temos aí praticamente 400 mil brasileiros mais ou menos vivendo legalmente em Portugal, de outro lado nós temos aí um número bastante grande de outros brasileiros que estão no Brasil e pretendem sair daqui e morar em Portugal. O X da questão é que esse plano de ação para migrações português, ele extinguiu uma medida, né, denominada aí, que era voltada especificamente para permitir que o brasileiro, não só o brasileiro, mas o estrangeiro pudesse entrar em Portugal com o visto de turista e, uma vez dentro de Portugal, ele poderia se regularizar contribuindo para a Seguridade Social por um ano e depois obter a autorização de residência. Seria algo mais ou menos nesse sentido. Para quem já está com o processo em andamento, muda alguma coisa também? Para quem já está com o processo em andamento, não haverá alteração. É daqui em diante, de ontem para frente. Quem está com o processo em andamento está em ordem. Lembrando que para os brasileiros, por participarem pelo Brasil, participar da comunidade de países de língua portuguesa, haverá critérios específicos que serão ainda definidos pelo governo português, de modo que o impacto não será demasiado grande para o brasileiro. Então, a expectativa é que não seja tão complexo para os brasileiros por fazerem parte dessa comunidade de países da língua portuguesa, mas ainda assim deve ser um pouco mais complicado do que da forma como funcionava até então, né? Sim, com certeza. Não se trata de ser mais complicado, mas sim de, a partir deste momento, o brasileiro também deverá observar observar a legislação portuguesa no que concerne imigração. Portanto, se quiser emigrar do Brasil para Portugal, deverá observar a legislação portuguesa que trata desse tema, passar pelo consulado português, obter o visto de trabalho ou outro que caiba à sua vontade de se estabelecer no país e somente então ele deverá promover a sua mudança de modo efetivo para Portugal. Eu ia te perguntar exatamente isso, qual que é a orientação para os brasileiros que querem ir para Portugal para trabalhar, né? Porque a gente sabe que muita gente primeiro se muda, entra com um visto de turista, procura emprego lá e depois a entrada no processo de regularização. O ideal é que a pessoa só saia daqui quando ela já tiver um emprego em mente, principalmente agora com essas mudanças, né? Sim, Renata, com a extinção da manifestação de interesse por parte do governo português, que corrige, aliás, os abusos cometidos aí de 2017 para cá, onde empresas vendiam sonhos para os brasileiros, o que, em verdade, não é crível, não era possível de aceitar. Era como se vender um pedacinho de terreno na Lua para os brasileiros que, em sua maioria, acabavam por acreditar. E é interessante observar também, Renata, que
com essa extinção da manifestação de interesse, como eu disse, a correção dos abusos cometidos, abusos esses que já havia pressão do próprio Conselho Europeu para que Portugal corrigisse esses desvios de percurso. E não é um fenômeno exclusivo de Portugal. Praticamente em toda a Europa, por conta aí das mudanças geopolíticas que vêm ocorrendo, guerra Rússia contra a Ucrânia, os movimentos beligerantes no Oriente Médio, tudo isso impactou o Conselho Europeu no sentido de pressionar Portugal também para que extinguisse essa manifestação de interesse, como de fato ocorreu ontem, segunda-feira, e com isso nós temos agora um período de transição para que seja possível as melhorias. A gente já vem acompanhando há algum tempo, mas antes, acho que até mais do que agora, se vendeu muito a ideia de que Portugal era um Eldorado dos empregos, né? E aí a gente vê esse fluxo muito grande de brasileiros indo para lá, muita gente sem um plano estabelecido, e o que a gente tem visto são muitos brasileiros vivendo em condição de vulnerabilidade em Portugal. Então, mais do que nunca, as pessoas se programarem mais para fazer uma mudança como essa, pensar em todo o processo regulatório antes de largar tudo e se mudar para lá, porque como você mesmo disse, não é uma exclusividade esse tipo de mudança só de Portugal, né? Os países europeus como um todo, eles já vêm apresentando, seguindo essa mesma linha, né? Sim, Renata, o maior cuidado é que, primeiro, Portugal não é Eldorado. Rui, muito obrigada, viu, pela participação. Eu quero te agradecer. Uma ótima tarde para você. Obrigado, Renato. Um abraço. Até uma próxima vez.